pessoal, sejam muito bem-vindos ao Vamos Debater Direito deste mês de maio de 2023. E hoje nós vamos falar sobre aquisição de imóveis, as peculiaridades e os cuidados que nós devemos ter nessa hora tão importante. E para conversar conosco sobre esse assunto tão legal, nós convidamos o professor Juan Had. O professor, que é advogado, é professor do curso técnico em negócios imobiliários e especialista em direito civil e imobiliários, mestre em direito, especialista em direito imobiliário e tecnólogo em negócios imobiliários. Tudo bem, professor? Tudo bem, professora. Muito obrigado pelo convite. Agradeço por estar aqui. É uma honra debater um tema tão importante. Para nós, então, é uma honra muito maior e nós agradecemos muito o seu convite, especialmente tendo em vista que a compra, a aquisição do imóvel, da casa própria ainda é o sonho de todo brasileiro. Eu, no meu ponto de vista, né, professor, quero saber do seu. Esse ainda é um dos objetivos dos brasileiros, um sonho, e o que eles têm feito para realizar esse sonho? Professor, eu penso que sim, né, pela empiria, pelo contato com as pessoas, é até meio que um senso comum, né? Talvez rendesse aí uma pesquisa empírica, né? Uma entrevista com as pessoas nas ruas, mas me parece que sim, continua a ser o sonho das pessoas, a aquisição da casa própria, especialmente porque tem esse critério de lar, de porto seguro, né? As pessoas querem ter, ao final do dia, para onde voltar ou, em tempos pós-pandêmicos, né? Onde ficar para trabalhar, né, visto que conversávamos, né, sobre o trabalho remoto e como esse espaço só seu, né, ele é importante. Embora nós possamos ver assim, alguns movimentos contra, né? Acho que a gente vai debater ao longo, falando aí das questões de ter ou não ter imóvel alugado, enfim. Mas na minha percepção e o contato com as pessoas com qual eu tenho, ainda se pergunta, né? É o seu sonho ter a tua casa própria? Sim, é, né? Especialmente se a pessoa está em vias de casar, se casou e se está morando na casa da sogra, do sogro, né? Então, aí se torna ainda mais premente a casa própria, né? Não, com certeza. Nesses casos, especialmente que o senhor falou, quando as pessoas se casam, né? Isso é muito característico, parece, do brasileiro, mas eu também tenho visto esse movimento de pessoas contrárias à aquisição dos imóveis, uma questão financeira, investir em determinadas questões seria mais vantajoso, mas enfim, levando essas questões de lado. Eu sei, também por conhecer muitas pessoas, que a aquisição da casa própria é importante e muitas pessoas tentam fazer isso de qualquer jeito. Né, fazer isso por conta própria, sem procurar um advogado, sem procurar um corretor. Ainda é importante procurar um corretor de imóveis para fazer esse tipo de negociação. Quais são as atividades que ele exerce para ajudar as pessoas? Depois eu quero que o senhor fale também da nossa profissão, dos advogados. Professor, o que nós percebemos no Brasil nas últimas, vamos pensar aí nas últimas 3 décadas? A terra em si, ela não tinha uma valoração tão importante, tão interessante, né? Talvez se perguntar aos seus avós, aos meus também, assim o eram, até aos pais, se houve hipóteses em que trocaram carro por terreno, e provavelmente eles vão dizer que sim. E hoje nós pensarmos que alguém possa trocar um imóvel por um carro, você está pensando em marcas importadas, carros novos, híbridos, elétricos, mas os carros populares de fato não se vê mais isso, ou é muito difícil, né? Você ter uma equiparação entre valor de veículo e valor de terra, né? De terreno. Então, com essa valorização, os sistemas de proteção também passaram a acompanhar essa necessidade. Então, tivemos alterações na lei de registros públicos, né? Aquilo que rege registro de imóveis, tabelionatos, enfim, para que se desse maior segurança jurídica para a compra, e é uma tentativa do legislador, né? Como colega, você bem sabe que o legislador ele corre atrás do problema, né? Então ele não imagina que o problema vai acontecer e ele cria uma regra. Então nós temos visto vários movimentos, 2015 agora com a lei do SERP, né? Uma tentativa de diminuir problemas, mas fato é que as pessoas ainda levam pouco a sério a compra do imóvel. Então eu vou fazer no fio do bigode porque fulano trabalha comigo, é meu conhecido, eu vou dar lá um sinal, né, de 50 mil reais para aquela imobiliária porque ela tem CNPJ, né? Então não pode ser mentira. E aí muita gente cai, né, não é o caso, mas nas pirâmides, também pensando que por existir um CNPJ aquilo é fidedigno. Então há sim um cuidado necessário, não só procurando corretor de imóveis, não só verificando se ele é de fato corretor de imóveis,
né? Porque tem muito aventureiro, muito charlatão que se diz corretor de imóveis e não é. Tem aqueles que nunca estiveram nos quadros, né, do sistema COFES e Cresce, aqueles que já estiveram e foram expulsos, né, porque praticaram atos danosos aos adquirentes, enfim, à classe. Então é importante verificar se esse profissional está vinculado, se a imobiliária está vinculada, está em dia, se não há nenhuma irregularidade. Perguntar, né? E hoje aquele buscador que nós não vamos fazer propaganda, né? Mas coloca o nome da imobiliária, coloca o nome do corretor para ver quem que é. Né? Para ver se houve algum problema no passado e se talvez não possa haver com ele também, né? Claro. Se a imobiliária não é envolvida em algum golpe, enfim. Aí, professora, os esquemas, né, são dos mais criativos possíveis, né? E aí o segundo ponto, né, você me pergunta do advogado, é necessário o advogado? Eu entendo que sim, não é obrigatório, né? A lei não diz, para comprar um imóvel você precisa contratar um advogado. Mas é importante que um advogado, mais ainda um advogado especialista, e não puxando sardinha para o meu lado, né? Mas que participe desse momento. Por quê? O advogado, ele não é inimigo do corretor, muito pelo contrário, ele vai ajudar na negociação, mas ele vai dar uma dimensão para o cliente ou para os clientes, se ambos o contratarem, que o corretor não tem, né? Um aprofundamento técnico de muito mais anos e de muito mais experiência jurídica que o corretor, que claro, está muito ligado à parte comercial e técnica de venda, talvez não tenha, né? Então é importante essa simbiose entre corretor e advogado, advogada, para que eles possam construir uma negociação, né, que seja frutuosa ali no final. E os corretores de imóveis, para ser corretor de imóvel, você faz algum curso? Qual que é a qualificação necessária? O senhor está falando sobre o registro no conselho de classe. Aonde registra? Imobiliária registra também? Explica para a gente entender melhor. E se a gente consegue consultar pela internet? Ótima pergunta. Então eu vou tomar a liberdade de responder de trás para frente. Veja, a gente chama de sistema COFES e Cresce, né? O COFES atua a nível federal e os Cresces a nível regional. Então nós temos o Cresce PR, né? Cresce MT, Cresce SP, e os Cresces disponibilizam no seu portal um sistema de consulta para que você possa tirar certidões, consultar o profissional imobiliário. Então você vai consultar, pelo menos no Paraná, né? Pelo número do CNPJ, do CPF ou do nome daquele profissional, a razão social, você vai pesquisar ali no site e o site vai te dar para dizer se aquele profissional, aquela imobiliária estão vinculados ao conselho ou não, né? Ali já sai profissional não encontrado, ou o profissional e o número do seu Cresce, ou se for Rio Grande do Sul, Cresci, né? E aí eu consigo tirar também uma certidão de regularidade, também online gratuita, né? Então eu identifiquei o número do Cresce, eu coloco lá na outra aba de certidão de regularidade e vai me gerar ou não essa certidão. Se não, vai aparecer, né? Profissional precisa procurar o Cresce, né, PR, que é sinal que tem alguma situação que pode ser de ordem de contribuição, alguma contribuição que não foi paga, que não é um elemento, claro, está irregular, mas não é assim, não praticou nenhuma violação ética, né? Ou pode ser, de fato, alguém que está ali num processo de exclusão dos quadros do Cresce daquele estado, né? E aí também não pode reingressar em outro estado. Então é possível fazer essa consulta. E eu sempre costumo brincar com os alunos, né? Você acorda e você decide ser corretor, o que você faz? Se eu, por exemplo, decido comprar um food truck, né, e começar a vender hambúrgueres de costela, eu posso amanhã ir lá comprar o food truck. Talvez precise de um alvará da prefeitura, mas eu não preciso de um curso, né, para fazer e vender hambúrgueres, porque a atividade ela não é regulamentada. A atividade dos corretores, por outro lado, é. Então, não é qualquer pessoa sem cumprir determinados requisitos que pode ser corretor. Então, ela precisa passar por, no mínimo, um curso técnico de transações imobiliárias, né, reconhecido pela Secretaria de Educação, autorizado a funcionar. Nós temos os tecnólogos, que são cursos de graduação, que se pode mais, pode menos, né? Então, eles englobam a grade dos técnicos de transações imobiliárias, e uma vez concluído o curso, o indivíduo vai pedir o seu registro perante o Cresce, pagar as suas anuidades, e uma vez estando vinculado ao conselho, é que ele pode se dizer de fato, né, corretor de imóveis, assim como nós, né, somos advogados com OAB e tudo, né? Então o Cresce, o corretor só passa a ter esse título depois que
o conselho de fato assim outorga-lhe, né, autoriza-lhe a exercer a profissão. Não, então esse é um dos pontos importantíssimos que o professor trouxe para a gente aqui, né? O primeiro, posso considerar o primeiro deles. Façam a consulta, mesmo que você tenha um advogado, até porque, como ele falou, é fácil, é pela internet, de forma gratuita, então nós temos que aproveitar isso. Mas ainda que eu tenha um corretor, ainda que eu tenha um advogado, que documentos eu tenho que me atentar na hora de adquirir um imóvel? Porque mesmo com esses profissionais, a gente tem que estar sempre ligado, né? E para garantir o melhor negócio possível. Nós temos, professora, um ditado antigo, né? Que você pode perguntar para a avó, para a bisa, que ela vai dizer, olha, só é dono quem registra. Né? E o que representa isso do ponto de vista documental? Significa dizer que eu preciso de uma matrícula atualizada daquele imóvel que a pessoa se diz proprietária, e hoje eu consigo ela de forma online, né? Nós temos a plataforma do ONR, do Registradores. Eu entro no Google, faço um cadastro de forma online, eu consigo acessar a matrícula. E o que eu preciso me atentar? Uma vez em posse dessa matrícula, daquele arquivo em PDF, eu preciso ver ao final. Ah, a professora Jennifer está querendo me vender o imóvel. Mas o nome dela está na matrícula? Pode ser que não. Né? Pode ser que você esteja vendendo o imóvel que você tem a posse. Pode ser que esteja vendendo imóvel que é do seu pai, ele nem sabe que você está vendendo. Né? Ele está viajando, você resolveu tentar dar o golpe nele. Então, é importante ler esta matrícula, entender o que está escrito ali. Às vezes, nas primeiras leituras, nós temos dificuldade, porque existe uma formatação um pouco ruim, né? Não é convidativa, mas aquela matrícula vai nos dar um norte daquela negociação. Opa, não, o nome dessa pessoa que está querendo vender está aqui. Né? E aí eu vou ler o resto da matrícula. Tem ônus, tem alienação fiduciária, tem hipoteca, tem penhora, tem indicativo de existência de ações. Né? A Lei 14.382 de 2022 vem dizer o seguinte, olha, o que não existe na matrícula, embora eu tenha as minhas ressalvas, não existe em face de quem está comprando de boa fé. Então eu preciso fazer essa leitura detida da matrícula. E a matrícula do imóvel que vai me dizer, não é o carnê do IPTU. Né? Às vezes eu peço para o cliente assim, me mande o registro de imóveis, ele me manda o carnê do IPTU. Eu falo, olha, este é o carnê do IPTU, me manda o registro de imóveis, ele me manda a escritura. Então, nós precisamos entender que eu começo da matrícula. A minha análise, quando eu vou comprar, a minha como advogado, a do corretor, ela tem que partir da matrícula. O que não está ali é o que precisa ser investigado. Né? Então, a compra e venda ela é um processo, né? Ela não é um ato único que começa, gostei do imóvel, está aqui o valor. Não, né? Ela tem uma série de atos que precisam ser praticados para que você tenha uma negociação segura. E a hora que a gente está em contato com essa matrícula, coisas que nós devemos nos atentar, então, primeira coisa que o senhor falou, ver se o imóvel realmente está no nome daquela pessoa que está vendendo, ver se não tem ônus sobre ele, alienação fiduciária. Se tiver alienação fiduciária... Veja, a alienação, né, e explicando para o pessoal que nunca ouviu falar, parece um palavrão, né? A alienação fiduciária é uma modalidade de garantia. Então, hoje, se eu vou até o banco para tomar o empréstimo, vai ser por alienação fiduciária. Então, eu vou naquele banco público, ele vai fazer um contrato comigo, na qual ele empresta o dinheiro, paga o vendedor e eu dou o imóvel em alienação fiduciária. Isso, por si só, não é um impedimento, porque o comprador pode pagar esse saldo devedor e nós seguimos com a negociação. Mas eu diria, professora, que um negócio que tem que chamar a atenção de todo mundo é a tal da indisponibilidade de bens. Né? Quem trabalha nessa área, quando vê isso já fica com a orelha em pé. Né? O que é indisponibilidade de bens? Há alguns anos se criou o que a gente chama de CENIB, que é a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Então o magistrado está lá no seu gabinete, está cuidando de um processo na qual, vamos pensar um devedor trabalhista, embora possa ser de qualquer área, ele... escondeu seus bens, não tem nada na conta, não tem carro, não tem imóvel no nome, aparentemente, ele fala, o requerente diz, olha, eu quero que faça um bloqueio CENIB. Ele manda essa ordem para a Central Nacional e o registrador ele passa a ter que acompanhar essa central e quando ele identificou, opa, tem um CPF, um CNPJ aqui que tem imóvel no meu cartório, vamos pensar lá no Amapá. Ele vai lá e lança o bloqueio, esse imóvel não pode ser transferido. E se eu compro um imóvel desses, professor, posso vir a perder o imóvel que eu comprei, paguei ali direitinho, só que não reparei que tinha um bloqueio ali do CENIB, por exemplo, ou alguma outra questão, alienação fiduciária mesmo. Comprei, fiz um negócio ali com a pessoa,
A hora que eu fui ver, tem uma ação judicial, fraude e execução. Fraude e execução quer dizer que o devedor de uma determinada ação judicial, ela vendeu os bens para evitar perdê-los judicialmente. Só explicando rapidamente para o público de casa. Posso perder o meu imóvel? Tem algo que eu possa fazer, algo que possa me proteger disso ou só tomar cuidado lá na hora de comprar? Cautela, né? E assim, pessoal, a cautela ela vem antes da aquisição do imóvel, ela não vem depois, né? Normalmente o cliente liga para nós e fala assim, olha, eu fiz, né? O que eu posso fazer? Então, nós temos que mudar essa cultura do brasileiro de ser muito mais consultivo, né? De contratar o advogado muito mais para o consultivo do que para o contencioso, porque normalmente pouco nós conseguimos fazer. Então, nesse momento da investigação, e até muitos já dizem, né? Olha, a Lei 14.382 disse que não precisa mais tirar certidões. Eu sou contra. Né? Eu digo, vamos com cautela, porque nós não sabemos o que virá pela frente. Então, tirar as certidões ainda é muito importante, verificar se o indivíduo tem débitos fiscais, se tem débitos de condomínio, né? As obrigações próprio ter rem, para se cuidar, para guardar esses documentos. E se acontecer alguma coisa lá na frente, num processo, você fala, olha, eu tenho todo esse arcabouço de documento que eu tirei quando eu fiz a negociação, então eu sou adquirente de boa-fé. Está aqui a minha boa-fé demonstrada. Eu não posso perder meu imóvel. Mesmo assim pode acontecer. Então, a aquisição de imóvel é um investimento de risco, não é porque é a sua casa própria, né, que vai deixar de ser. Então, nós temos que tomar todos os cuidados para ir diminuindo o risco. Não quer dizer que é 100%. Viver não é 100%, né? Não é garantia nenhuma. Então, a compra do imóvel, ela tem um grau de risco elevado, mas que nós, enquanto advogados, enquanto corretor envolvido, a gente vai mitigando esse risco para dar um grau de segurança um pouco maior. E, professor, a regularidade desse imóvel, desses imóveis, especialmente os lotes, os terrenos, como nós fazemos para verificar isso? É lá na matrícula apenas? Tem mais algumas coisas que a gente tem que ver? Não tem um rol taxativo, né? Nós começamos sempre pela matrícula. Então, você desenvolve um trabalho de entender quem que é o dono, né? E aí, do CPF do dono, existem ações? Eu vou consultar o CPF CNPJ, né? Pode ser que o proprietário do imóvel seja uma empresa. Ok, consultei o CPF CNPJ, não achei nada. É um apartamento? Vamos pensar que é um apartamento. Eu vou consultar condomínio. Será que tem condomínio aberto? Eu vou consultar o IPTU na prefeitura. Será que existe IPTU em aberto? Eu vou mais além. Eu vou consultar o CNPJ do condomínio. Por quê? Se houver alguma ação em face do CNPJ, eu sou um sócio. Né? Embora não se tenha essa natureza, essa personalidade jurídica para o condomínio, mas eu sou um sócio daquele condomínio, então se tiver ações trabalhistas eu posso ser chamado a também contribuir, ainda que pelo pagamento indireto da taxa condominial, a pagar com aquele condomínio. Vamos para um terreno, e aí, pessoal, cuidado com esses terrenos de litoral. Né? Assim, semana sim, semana não, que alguém me liga. Comprei um terreno litoral, ele não existe, ou ele está no mar, ou é uma área de preservação ambiental. Então, os terrenos, eles demandam muito mais cuidado, porque eles ainda não foram urbanizados ou edificados. Então, se eu vou comprar um terreno litoral, por exemplo, eu vou procurar a prefeitura, vou procurar o órgão ambiental para entender, olha, esse terreno está onde? Né? Você reconhece esse mapeamento do terreno? É verdadeiro? Professora, muitas situações acontecem de loteamentos irregulares. Né? Então, o dono de uma grande área, por muitas vezes rural, faz um desenho bonito, né? Faz flyers, folders, às vezes até propaganda, e aquele loteamento não existe de fato. Não foi autorizado pela prefeitura, não foi autorizado pelo órgão ambiental, não está registrado, né, no cartório de registro de imóveis. Então, quando você vai indo de algo que é menos urbanizado, vamos assim, saímos do apartamento, estamos indo para um terreno numa área longínqua, longe do centro urbano. É bem provável que exista uma irregularidade, especialmente se for terreno rural. Né? Então, é um condomínio de chácaras. Quantos metros tem essa chácara? Cada terreno tem 1.000. E você já para e fala, opa, mas terreno rural tem que ter 20.000 metros? O que é isso? Não, é um condomínio de chácaras. Né? Então, é uma figura irregular que existe, mas que as pessoas têm que tomar cuidado. Mas está tão barato. Normalmente, esse barato ele tem que chamar a atenção. Esse né? barato pode sair caro muito mais caro, tarde, né? Muito caro. Mas é interessante isso que o senhor falou, porque eu trabalhei por alguns anos na assessoria de uma magistrada no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e nós tivemos um caso parecido, muito triste, mas não sabia que era comum. Uma pessoa que comprou um imóvel na praia,
na beira da praia, as ondas vieram e destruíram a casa da pessoa completamente. Aquilo ali foi realmente muito triste. Mas era a posse. Professor, se puder explicar rapidinho para o pessoal de casa a diferença entre posse e propriedade, qual que é as formas de aquisição, que a propriedade é uma coisa muito mais segura, a posse, embora aconteça bastante, e eu conheço muitas pessoas que já compraram posse, não vou mentir, que é mais fácil, é mais barato, né? Se pudesse dar uma pincelada para os nossos telespectadores. Percebam, gente, nós temos ali, não entrando muito, né, nos conceitos de direito real, mas a propriedade, aquela vinculação reconhecida, né? Aquela titulação direta sobre o bem imóvel. Então, proprietário, nós dizemos que é aquele que de fato tem o registro na matrícula. Então, eu vou pegar a matrícula e o nome dele vai estar lá. A posse sobre o imóvel, por outras vezes, ela vai se representar especialmente só pelo seu exercício. Então, a pessoa muitas vezes nem sabe qual é a matrícula, ou se tem matrícula, ou se tem transcrição esse imóvel. Ela simplesmente chegou lá um dia, passou a exercer a posse naquele local e lá ficou por muitos anos. A posse é uma ilegalidade, né? A gente ouve gente falando com certa tecnia. Não, a posse ela é um direito e, se exercida por um período determinado que a lei prevê em cada modalidade, ela lhe permite alcançar a propriedade pela uso capião. Né? Então, eu vejo gente xingando colegas advogados, né? Você está incentivando a invasão dos terrenos para pedir uso capião. Não, não é isso. A uso capião está prevista no ordenamento, então a partir do momento em que eu exerço essa posse por período delongado, ela vai me dar, né, preenchidos os requisitos, o direito à propriedade, pelo exercício pacífico da posse. Percebam, posse sobre o quê? E aí eu preciso saber. Vamos pensar, por exemplo, professora, que eu e você decidamos, né, passar a exercer uma posse ali no terreno da frente. E aí a gente vai lá, constrói uma casinha, começa a cuidar do terreno, e aí a gente combina que daqui 20 anos nós vamos entrar com um pedido de uso capião. Qual que é o problema? O terreno é do INSS, né? Então não cabe essa posse, essa uso capião, reconhecimento sobre um terreno que é público ou é da prefeitura. Vamos pensar que invadimos, né? Que somos aqui, viramos a cabeça, invadimos um prédio da prefeitura de Curitiba e de repente passamos a exercer. Não, a gente vai pedir uso capião. Então há uma vedação à possibilidade desse pedido de uso capião. Então não é toda a posse que ela é garantida, tranquila, né, de ser adquirida, especialmente sobre os imóveis rurais, né? Percebo que eu chamo muito mais atenção para os rurais, porque eu tenho visto muita irregularidade sobre esses imóveis rurais e por vezes as pessoas não pagam lá 50, 100 mil, que já é muito dinheiro, né? Elas pagam 400 mil numa chácara irregular e depois não conseguem regularizar, né? Sim. Então, em tese seria isso, né? A posse, ela possibilita eventualmente a aquisição da propriedade, mas são direitos diferentes. Então, se eu, por exemplo, estou vendendo para a professora uma casa em Santa Felicidade, né? E aí a professora me procura, eu falo, olha, eu só tenho a posse dessa casa, eu estou aqui há 40 anos. Bom, se esse imóvel valeria 800 mil, a posse já não é os 800 mil, né? Então, o preço da posse também é menor. Então, o que valeria a pena? Eu regularizar esta posse através de uma ação de uso capião, enfim, ou outra modalidade, se for outra relação. E uma vez regularizado, aí sim essa casa alcança o seu ápice de preço de mercado. Então, perceba como é importante também o corretor ter conhecimento do que ele está vendendo, né? Porque ele acha que é sempre o imóvel, né? Tudo bem, mas esse imóvel é posse ou propriedade? A gente precisa fazer essa diferenciação. Nossa, com certeza, professor. Nesse ponto é importante a gente notar, gostei do exemplo do INSS, porque aqui em Curitiba nós tivemos um caso, exatamente um loteamento enorme, acho que eles ficaram mais de 50 anos, as pessoas lá, e elas foram retiradas, porque quando o imóvel é público, ele não é passível de uso capião. Então, todas aquelas famílias, é triste da gente ver, é muito triste, mas é o que diz a lei, né? Os imóveis que são do poder público, eles não podem ser objeto de uso capião, então foram todos retirados, pessoas que moravam lá há 50 anos. Eu tive uma experiência também de um conhecido que queria comprar um imóvel, mesma situação. Estava lá a pessoa há 30 anos no imóvel, queria aproveitar o tempo que já tinha sido utilizado, que você pode usar em regra na uso capião, só que a pessoa Só que o imóvel era do município de Curitiba. Quando eu peguei ali a escritura, eu falei, não, isso aqui você não vai conseguir nunca fazer a uso capião, é do município de Curitiba. Então, é importante a gente trazer esse tipo de informação para o público de casa também ficar atento. Nós sabemos que o Brasil ele tem um grande problema de moradia. Tem gente que tem muitas terras, tem gente que não tem nada. Existem terras que estão ali paradas, terrenos abandonados,
O legal da usucapião é exatamente isso, é permitir que uma pessoa que queira dar um destino útil ao imóvel possa ingressar naquele imóvel para dar aquele destino útil, se não tiver, se o proprietário, claro, não estiver exercendo esse direito de uma forma adequada. Mas é muito importante ver isso, professor, essas peculiaridades que o senhor trouxe para a gente. Teria alguma dica a mais, assim, para quem quisesse adquirir a posse? Assim, vou adquirir a posse. Tem alguma diquinha aí a mais? Tem algumas. Se puder dar para o pessoal de casa. Então percebam, o que é bacana, às vezes o pessoal fala assim, na usucapião qual que é a relação de documentos? Não existe. Né? A usucapião tem um rol exemplificativo de situações que nós podemos considerar como documentos passíveis de instruir esse pedido de usucapião. Mas o que é importante? Na usucapião é você comprovar que existe uma relação material com o imóvel, ou seja, eu exerço diretamente a posse sobre o imóvel, né, ajo com ânimos de dono, ou utilizo também como dono, mas emprestando para um terceiro ou alugando. Né? Então tem muita gente que fala assim, a partir do momento que você aluga o imóvel do qual você detém a posse, você não tem mais direito ao usucapião. Isso é equivocado. Então eu poderia mesmo assim alugar ou emprestar aquele imóvel. Então, o que vai me garantir? Bom, as fotos, embora as fotos sejam meios, eu penso assim, muito fraco de prova, né? Embora você possa ter ali aquelas fotos datadas nas máquinas antigas, né? Mas notas fiscais ao longo da vida, né, de produtos que você comprou, embora essa onda de comprar produtos e receber em casa seja um pouco nova, mas você foi lá naquela loja amarela, que eu acho que nem existe mais, em 1985, e comprou uma batedeira. Lá você informou o endereço. Então eu vou lá e falo, olha, eu gostaria de uma segunda via dessa nota fiscal, desse recibo, desse material que eu comprei. Eu comprei material de construção e foi entregue no imóvel. Meu filho cresceu ali, então ele estava cadastrado na UPA ali perto, ou na creche. Eu vou lá e peço cópia desses documentos. Então eu vou montando uma estrutura, um desenho de provas que ele vai me mostrar, olha, eu comecei a exercer a posse aqui em 1989, e aí meu filho cresceu aqui, estão aqui os documentos, né? Eu me casei aqui, está aqui o processo de habilitação do casamento, que eu peço cópia lá no cartório de registro civil. Lá eu e meu marido indicamos, né, o endereço aqui da casa. Está aqui a foto da nossa, né, dos 3 anos de aniversário, inclusive aparece o número da casa. Então eu vou juntando esses elementos de prova. E aí, se eu não quiser ingressar com o usucapião, vou vender para você. Mas o que eu vou vender? Só a escritura de cessão de posse, que tem tabelionatos até que hoje se negam a fazer? Não. Eu vou te vender todo esse arcabouço de provas junto. Ó. Sabe aquela pastinha que a avó e o vô guardam? Ao comprar, você vai levar essas provas para que você possa pedir em nome próprio ao usucapião. Hoje se permite até em cartório, né? Então não basta comprar, eu vou usar o tempo de posse. Mas como que você prova o tempo de posse dos antecessores? Um contratinho. É pouco. Então essa parte ela tem que te fornecer documentos relevantes. Mas eu vou deixar para fazer essa prova lá no processo. Pense que você está comprando uma senhora de 90 anos. Né? Se ela falecer, você vai perder essa chance de produzir a prova. Então você tem que pensar, ou eu produzo essa prova de outra forma, né, numa declaração no tabelionato, um pedido antecipado de prova judicial, ou tem um sério risco de você ter frustrado a tua usucapião. Então tem que tomar um certo cuidado na aquisição da posse, né? Não é fechar o olho, acreditar no fio de bigode e seguir em frente. Tem que analisar, tem que estudar os documentos. Guardar a empolgação é difícil, né? Porque normalmente assim a pessoa fala, esse imóvel aqui no Barigui, né, eu vou te vender por 400 mil, é 1,5 milhão. Então você já tem que desconfiar, olha, o que é? É posse? Tá. Quais são os documentos que você tem para provar essa posse? E aí, com mais calma, né, montar esse processo de compra e venda mesmo, não é do dia para a noite. Tem que tomar todos esses cuidados. Gente, infelizmente, nosso tempo está chegando ao final. Eu agradeço muito ao professor Juan por ter vindo aqui conversar com a gente, nos explicar. Agradeço. Aprendemos muitas coisas hoje. Eu estou muito mais esperta agora na hora de adquirir um imóvel. Agradeço muito mesmo, professor. E o professor Juan costuma compartilhar bastante conteúdo nas redes sociais dele também. Então, você que não apenas pretende comprar um imóvel, mas também pretende advogar nessa área, ser corretor de imóveis, se quiser seguir ele, eu vou passar a palavra para ele se despedir também da sua rede social, o Instagram, né, professora? Pessoal, obrigado. É um prazer estar. Nem vi passar esse tempo, né? Mas quem quiser me seguir lá no Instagram é @Juan, com R, né? Juan Raddi, RADDI.
compartilho. Eu sou meio preguiçoso, né, de produzir conteúdo, então normalmente eu estou estudando um caso, eu já aproveito e faço ali, porque eu não sou tão blogueiro assim, né, estou no processo. Mas é importante nós compartilharmos essa experiência diária, não é só sobre direito, né, às vezes eu compartilho as nossas arguras, principalmente de início da advocacia, né, eu vou agora para 6 anos de advocacia, a gente sabe que não é fácil, especialmente quando você começa sem um pontapé inicial, né, sem uma tradição familiar. Então, me siga, eu te convido, se quiser entrar em contato, tirar dúvida, conversar, chorar junto, né? Entre em contato, fica aí, agradeço novamente o convite. Então, pessoal, é isso. Esse foi o nosso programa desse mês de maio. Espero que vocês tenham gostado muito e estejam conosco no mês que vem no Vamos Debater Direito. Um abraço, tchau, tchau!